obrigado por mais esse momento, Amém. por mais essa oportunidade, ó Senhor, de estarmos reunidos aqui em Teu santo nome. Amém. Senhor, nós temos a certeza de que o Senhor está presente nessa reunião aqui, nesse momento, porque a Tua palavra nos garante. Ó Senhor, que onde houver 2 ou mais reunidos em Teu nome, ali o Senhor estará. Senhor, que o Senhor possa preparar os nossos ouvidos, abre os olhos do nosso coração, para a gente poder receber a Tua palavra hoje, Senhor. E que a Sua palavra, Senhor, não seja apenas uma palavra, mas seja um combustível para a nossa semana, para a nossa vida. Ó Senhor Jesus, continua transformando o nosso ser. Retira de dentro de nós, Senhor, tudo que não pertence a Ti, Senhor. Ó Senhor Jesus, amém. Amém, irmãos? Que semana maravilhosa, né? Essa que tivemos. A palavra de hoje, nós estamos estudando o livro, o Evangelho segundo João, né? É um livro muito poderoso, né? É um livro muito forte, que ele fala primeiramente, ele vem nos apresentando quem é Jesus. Sim. Né? João, primeira parte do Evangelho de João, ele vem nos apresentando que a gente conheça mais a Jesus, que a gente possa ter mais intimidade com Jesus. Né? E hoje nós vamos percorrer um pequeno trecho que os irmãos conhecem muito bem. Amém. Todos aqui. Não tem um que não saiba essa parte. Sobre os relatos, perdão, que está escrito sobre o primeiro milagre de Jesus. Então hoje nós vamos falar sobre isso, né? E o nosso tema é: quando Jesus chega, Amém. o impossível se transforma Sim. em milagre. Eu quero fazer uma pergunta bem simples aqui para os irmãos. Quem já viveu ou já presenciou um milagre? Um milagre é aquilo, só eu mesmo, só 2, 3. Né? Um milagre é aquilo que aos olhos humanos seria impossível. Né? Então, quando a gente vê o impossível acontecer, logo a gente fala o quê? É um milagre. Né? Então, hoje nós vamos falar de um milagre. Por mais que tenhamos ainda tão pouco tempo aqui na Terra, mas sejamos tão jovens, né? Ninguém aqui chegou a ser centenário ainda, né? Uma pessoa com 100 anos, ela ainda não viveu tantas experiências quanto a gente consegue ver em relatos da Bíblia, né? Mas por mais que ainda temos tão pouco tempo de vida, ainda temos tanto pela frente, todos nós já tivemos a experiência de viver ou ver um milagre. E hoje nós queremos falar sobre isso. Eu vou fazer uma leitura aqui, se os irmãos quiserem acompanhar aí. Nós estamos no livro de João, capítulo 2, versículo 1 a 12. Essa história aqui, primeiro eu vou fazer uma leitura, depois a gente volta ruminando a palavra. João 2, 1 a 12. Amém. Fala sobre o quê? As bodas em Caná da Galileia, né? Uma festa de casamento. Uma festa é motivo de muita alegria. Uma festa é um motivo de confraternizar. É um motivo de você reunir pessoas que são importantes para você. Pessoas que têm o seu respeito. Pessoas que são valorizadas por você, né? E você está querendo confraternizar algo naquele momento. Então vamos ver o que aconteceu aqui. João 2, versículo 1. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia. Chegando-se ali a mãe de Jesus, Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Olha só, uma observação aqui. Não estava acabando o vinho. Tendo acabado, quando acabou, quando esgotou o vinho, ela foi atrás de Jesus, né? E falou: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhes disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele disser. Estavam ali
6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada talha levava 2 ou 3 metretas. Vou só dar um pause aqui. O que é uma talha? Uma talha é um recipiente em que eles armazenavam, né? E era um recipiente para as purificações, né? Era usado para as purificações. Vou trazer aqui um exemplo um pouco parecido. Ela era feita de pedra. Quem já tomou água do tacho, principalmente lá no interior? Aquele tacho de barro, o tacho é grande e o pessoal coloca água purinha para poder tomar. Por mais que esteja um calor, esteja um clima quente, né? Intenso, quando você pega a água está o quê? Fresquinha, friazinha. Então, a talha é como se fosse um tacho, só que ela é feita de pedra. Ela mantinha também uma temperatura muito boa. E quando se fala aqui que cada talha tinha 2 ou 3 metretas, significa, o que é metreta? É uma unidade de medida para eles naquela época. É como a nossa unidade de medida aqui é litros, né? Então quando fala 2 ou 3 metretas, cada metreta tem de 35 a 40 litros. Então quando fala que as talhas tinham de 2 a 3 metretas, cada talha tinha de 70 a 120 litros. Entenderam a lógica? Então, era a talha, o recipiente, e ela, cada uma tinha de 70 a 120 litros, que é de 2 a 3 metretas. Entendeu? Então não era talhas pequenas. Né? Carregar um galão, vamos lá, um galão de água. Um galão de água tem 20 litros, só para a gente ter uma ideia. Cada talha daquela equivale a quase 6 galões de água junto. Então é muito, né? Muito vinho, muita, né? Deu para ter uma noção do que estava acontecendo ali na festa? Era muito vinho, era vinho em abundância. Como a gente fala que hoje em dia, a gente fala que a festa é open bar. O que é isso? Bebida à vontade, é o que fala, né? Então naquela época é como se nessa festa eles tivessem open bar. Eles tivessem bebida à vontade, para quê? Para se alegrar, que eles estavam no momento de festejar, né? Então todo mundo podia beber à vontade o que desse conta. E o vinho, o quê? Aconteceu uma coisa que ninguém esperava. Acabou. A galera que estava lá era bom de copo. Então, acabou o vinho naquele momento, né? Deixa eu voltar aqui que eu me perdi. Estavam ali 6 talhas de pedra. 6, né? Então vamos lá, só para a gente ter uma ideia. Se são 6 talhas, dá o quê? 120 vezes 6 tá aí. Dá mais de 700 e poucos litros de calma. Então isso aí acabou, né? Então vamos lá. Que os judeus usavam para purificação, e cada talha levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse, antes, Maria falou o quê? Faça tudo o que ele pediu, né? Então, Jesus lhes disse, enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente, encheram até o topo. Então lhes determinou, tirai agora e levai ao mestre Sala, né? O que acontece? Ali não tinha qualquer tipo de convidado. O mestre Sala, ele era um especialista, né? É como se fosse na nossa geração que um sommelier. Sommelier é aquele especialista em vinho, né? É aquele que experimenta, que sente o cheiro do vinho. Ele não toma o vinho de qualquer maneira. Ele não toma o vinho igual qualquer pessoa toma, para se fartar. Ele degusta o vinho, né? Ele bebe um pouquinho de vinho, sacode na boca para saber qual é o nível de pureza, o nível, né, daquele vinho. Então ali não estava qualquer pessoa, e Jesus falou para tirar um pouco e levar exatamente para o especialista que estava na festa, né? Leva para quem sabe saborear. Leva para quem entende do assunto, não leva para qualquer um não, né?
E eles o fizeram. Tendo o mestre Sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabia os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo. Ninguém sabia de onde veio aquele vinho, ninguém. Só quem sabia eram os serventes que encheram os potes de água, né? Ele lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardastes o bom vinho até agora. Tu fez algo que ninguém nunca fez na terra. Que foi o que ele queria falar. Ninguém nunca fez, isso é inédito. Todo mundo serve logo o bom vinho, embebeda todo mundo, quando está todos inconsciente, altos, aí serve qualquer coisa, né? E o mestre falou: tu fez algo inédito, nunca visto antes. Tu guardou o melhor para o final, né? Com este deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória. Aleluia. E os seus discípulos creram nele. Aleluia. Depois disso, desceu ele para Cafarnaum com a sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Então, é em cima desse trecho que eu quero que possamos meditar hoje, nessa manhã. Aleluia. Estamos falando sobre o primeiro milagre. Na Bíblia, todos que já leram a Bíblia aí, os milagres de Jesus se encerrou nesse momento? Não. Esse foi apenas o primeiro. E esse foi algo inacreditável. Irmãos, eu gosto muito de fazer experiência. Aí eu queria trazer algumas experiências para fazer aqui. Aí eu falei bem assim: eu seria um covarde se eu fizer isso. Não tem nem como a gente chegar perto do que Jesus apresentou ali. Não tem nem como a gente imaginar. Eu já fiz uma experiência aqui bem bobinha, que a gente faz o quê? É um experimento químico. A gente coloca água, mistura com permanganato de potássio, que é de uma cor roxa, aí parece com vinho, visível, né? E aí coloca vinagre e água oxigenada. Então ali há uma reação química, na qual aquilo muda, o elemento muda. Ali, em vez de permanganato de potássio, vira manganês, e o manganês é incolor, por isso que a água fica transparente. Tem outros experimentos que a água muda de cor 3 vezes. Só que isso aqui nós estamos falando de reação química. Jesus fez algo que é um milagre. Ele pegou água. Qual o sabor da água? Qual o efeito da água no nosso organismo? Só de hidratação, né? E ele pegou algo que não tinha sabor e transformou em algo saboroso. Para você fazer o vinho, não é de qualquer maneira que se faz o vinho. Você tem que pisar a uva, né? Não faz o vinho em minutos. Não existe ninguém que consiga fazer vinho em minutos. Você pisa a uva, tira todo aquele sumo, separa do substrato e coloca para fermentar. E essa fermentação não pode ser feita de qualquer maneira, porque senão você estraga o vinho. O vinho precisa de um cuidado, ele é delicado. E quanto mais trabalhoso é, mais caro ele é. E Jesus pegou a água e transformou em algo saboroso, em qual ele pediu para o especialista presente provar. Ele não pediu para todo mundo chegar e experimentar o que tinha acontecido ali. E os discípulos estavam com ele apenas observando. Observando algo impossível de fazer acontecer. Mas é coisa tão simples. Se é tão simples, por que não ouvimos algum relato parecido na história até hoje? Porque é impossível. Porque é um milagre. Se fosse possível, amém, é um milagre. A gente tem inteligência artificial, a gente tem vários cientistas, a
gente tem, hoje na Terra, tem pessoas que fazem tantas coisas. Quando foi que vocês ouviram outro relato parecido com esse? Nunca. Nunca ouviram. E já se passou muito tempo. Já houve muita evolução. E não conseguimos nem chegar perto. Então, se eu trouxesse um experimentozinho aqui, alguma coisa, não tem nem como chegar perto. Não tem nem como ter ideia do que foi feito, porque ali foi um milagre. Aleluia. Esse mesmo milagre é feito nas nossas vidas constantemente. Ali nós temos um outro porém. Jesus foi convidado para a festa. Nossa vida é uma verdadeira festa. Nossa vida é folia, é algazarra. Direto nós temos momento para confraternizar, para comemorar. Se alguém fizer aniversário, o que a gente faz? Festa. Né? Se alguém estivesse casando, como foi o que aconteceu aqui, o que a gente faz? Festa. Se alguém passar no concurso público, o que a gente faz? Festa. Tudo é motivo para confraternizar, para festejar. Mas a minha pergunta é: quem são os seus convidados para as suas festas? Você convidou Jesus? Você convida Jesus diariamente? Só o motivo da gente abrir os olhos de manhã cedo já é motivo para muita alegria. É motivo para festa. Porque essa manhã teve pessoas que não abriram os olhos, que não desfrutaram desse milagre. É um milagre estarmos aqui todos os dias. Por que eu falo isso? Você pode ter o dinheiro que for, você não consegue comprar a saúde, você não consegue comprar o sono, você não consegue comprar o sossego. Você pode ser a pessoa mais influente do país, você não consegue ter o básico se Deus não te der. Então, se nós acordarmos, se nós levantarmos com dores, com dívida, sem dívida, com problema no casamento, sem problema no casamento, com emprego, sem emprego, já é um motivo de muita alegria, porque já é um milagre. Todos os dias nós desfrutamos de um milagre e nós não festejamos esse milagre. Muitas vezes a gente levanta e nem agradece pelo dia que se iniciou. Muitas vezes a gente levanta tão preocupado com os problemas que a vida nos impõe, que a gente esquece de festejar esse milagre. Mas quem é que está convidado para esse milagre que desfrutamos todos os dias? Você convida o parente, você convida o amigo, você convida um estranho, mas você convida Jesus todos os dias? Na comemoração de aniversário, na celebração de algo importante, será que nós estamos convidando Jesus todos os dias? É uma pergunta se refletir na resposta, né? Ah, mas eu convido Jesus a todos os dias. Tá. Se você convida Jesus todos os dias, não significa que alguma coisa não vai se esgotar. Sim. Porque Jesus estava presente na festa. Mas mesmo assim, o vinho, que era o que trazia alegria, que era o que estava motivando o pessoal, acabou. Sim. Aleluia. Né? Mas você está lutando pelo seu casamento. Você está buscando o Senhor. Pode ser que alguma coisa se acabe nesse trajeto? Pode. Mas se Jesus estiver lá, o fato de alguma coisa ter acabado não é o ponto final. Né? Oh, Senhor Jesus. Vamos entrar aqui em algumas reflexões, irmãos. Todos nós passamos por momentos em que parece que algo acabou. Acabou a força, acabou a esperança, acabou os recursos, acabou a solução. Na Bíblia, durante a festa de casamento em Caná da Galileia, aconteceu algo que parecia pequeno, mas revela uma grande verdade. Quando Jesus está presente, aquilo que chegou ao fim pode receber um novo começo. Tudo aquilo que estiver acabado na sua vida, se Jesus estiver presente,
pode receber um novo começo. Na festa, o vinho acabou. Na cultura daquela época, isto era uma grande vergonha para a família. Não era apenas uma falta de bebida, era uma situação de constrangimento público. Mas Jesus estava ali, né? O milagre começa quando entregamos a Jesus aquilo que parece insuficiente. Aleluia, verdade. Quando a gente aprender a entregar para Jesus aquilo que parece insuficiente na nossa vida, o milagre vai começar a acontecer. Amém. Só que às vezes a gente não quer entregar para Jesus. A gente quer confiar nele. Ó, Jesus, está acontecendo isso aqui comigo, mas eu quero que você resolva assim, assim, assim e assado. É assim, a gente quer dar ordem no Senhor. Confiar é diferente de dar ordem. Se você soubesse realmente como fazer, você não precisava entregar para ele, né? Se você soubesse realmente como chegar à solução dos seus problemas que você enfrenta hoje, você não precisava falar para ele, você mesmo resolveria. Mas a gente tenta resolver, a gente busca tantas soluções, a gente conta para os amigos, a gente conta para alguém que é influente, que tem uma solução, né? A gente tenta de tudo quanto é maneira. E geralmente a gente só vai buscar o Senhor quando se esgotam os recursos. Mas a gente tem a oportunidade de buscar o Senhor no início do problema. Ter intimidade com o Senhor. Porque o Senhor está ali na festa e a gente nunca chama Ele. Nunca chama Ele para contar do problema, né? Jesus está presente mesmo quando a crise aparece. É verdade. Mesmo Amém. quando as crises estão aparecendo na sua vida, Jesus está presente. Irmãos, quem acredita, olha só, nós somos uma geração tão privilegiada que nós não temos nem noção. É verdade. Quem conhece a Deus, quem acredita que o mundo cabe nas mãos de Deus, que a mão poderosa de Deus pode estar sobre você, te protegendo de tudo. Quem acredita nisso daí? Amém. Amém. Plenamente. Só que olha o que é um verdadeiro milagre. Se o universo cabe na mão de Deus, olha o verdadeiro milagre. Deus está dentro de você. Antigamente, para as pessoas terem acesso a Deus, teriam que se retirar, ir ao monte, ir a locais isolados. Só que Deus fez tanta coisa por nós que Ele se tornou acessível. Quando se fala da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, aonde o Espírito Santo habita? Dentro de nós. Aleluia. Para você ter acesso a Deus, você não precisa mandar um e-mail, você não precisa fazer uma ligação, Amém. você não precisa agendar uma visita. Amém. Você precisa ter intimidade, porque Deus habita dentro de você. Só querer, né? Nós somos uma geração privilegiada. Enoque andou com Deus. Oh, privilégio andar com Deus. Nós estamos andando com Deus a todo momento e não valorizamos. E não temos intimidade, né? E nós queremos falar o quê? Dentro do nosso interior. Senhor, fica aí no cantinho. Amém. Vai ali para aquele quartinho ali, ó. Fecha a porta ali. Deixa que agora eu vou curtir. A gente quer colocar o Senhor no quartinho da bagunça e quer viver a vida do nosso jeito. Já eu te busco. Aí quando dá ruim, quando o problema está formado, aí você quer bater na porta lá. Ei, Senhor, me socorre aqui, por favor. Sendo que a gente não precisava passar pelas tribulações que passamos. Não estou falando que a gente não precisava passar pelas dificuldades que a vida nos impõe. Que mesmo com Jesus a gente vai passar pelas dificuldades. Mas a gente vai passar pelas dificuldades não estando sozinho. Quantas pessoas você vê diante das dificuldades que está passando? Cada um sabe aonde o calo aperta. Só quem está com o sapato sabe onde o calo aperta. É verdade. Né? Mas quantas vezes você vê pessoas amarrando a corda e querendo acabar com o problema, achando que vai solucionar o problema e não é a solução?
Basta você confiar no Senhor. Deixa o Senhor dirigir a sua vida. Deixa o Senhor fazer o milagre. Seja simplesmente obediente. O Senhor fala conosco constantemente. Você já viu quando você quer ir em algum lugar e alguma coisa aperta o seu coração e você fala, não vou. Aquilo foi uma voz dentro de você falando. Foi o Senhor falando, mas você é insistente. Não, mas fulano vai estar lá, eu vou. Aí vai lá e acontece algo indesejado. Mas a voz falou dentro de você. O sentimento falou mais alto. E você foi desobediente. Né? Quantas vezes a gente troca família, a gente troca momento com o Senhor por experiências tão curtas que não vai nos levar a lugar nenhum. E a gente supervaloriza essas experiências. A experiência acabou, o vazio ficou maior. E a gente só se sente sozinho, ilhado, desamparado, não cuidado. E a gente ainda quer colocar a responsabilidade no outro. A irmã Teresa sabe e nunca me visita. Né? A irmã Teresa podia estar cuidando de mim. O Alan, rapaz, que irmão esse ainda se fala que é cristão, não cuida de mim. Mas o Senhor habita dentro de mim. Eu tenho a possibilidade, eu tenho a chance de ouvir a voz do Senhor e tomar decisões mais assertivas. Eu tenho como deixar o Senhor fazer um verdadeiro milagre. Não querer botar a mão. Aqui falou em algum momento que eles que eles não fizeram exatamente o que o Senhor falou. Não, bota um corante aí para ficar parecendo com vinho. Eles fizeram alguma coisa? Não, eles foram obedientes ao Senhor em tudo o que lhe foi ordenado, né? O primeiro detalhe é que Jesus estava na festa antes do problema aparecer. Isso nos ensina que a presença de Jesus não significa ausência de dificuldade. Muitas pessoas pensam, se Jesus está comigo, nada vai dar errado. A Bíblia mostra o contrário. Pessoas com Deus também enfrentaram muitas dificuldades. Vamos para José. José do Egito, ele tinha promessa. Ele sabia da promessa que tinha sobre ele? Sabia. Foi revelado para ele no sonho. Ele sabia da promessa. Mas isso impediu a ele de passar pelas dificuldades? Não. José passou até pela prisão. Foi injustiçado. Ele passou por problemas no qual, aos nossos olhos racionais, não deveria passar. Não merecia passar. Não fez nada que o fizesse passar por aquilo, mas passou de forma injusta. Qualquer injustiçazinha que acontece na nossa vida, a gente já está querendo se afastar. Querendo chutar o balde, jogar tudo para o alto. José passou por grandes problemas, mesmo tendo a promessa e sendo obediente. Mas isso fez com que ele se tornasse alguém desobediente? De forma alguma. Ele sempre foi fiel, honesto, íntegro, honrando o nome de Deus, ao Deus que ele servia até o fim. E as promessas se cumpriram. Se você quer que as promessas se cumpram na sua vida, seja fiel, mesmo quando tudo parecer estar contra você. Seja fiel a Deus. Honra o nome do Deus que você serve. Ó Senhor Jesus. Daniel servia a Deus, mas foi lançado na cova dos leões. Daniel, um servo que foi contra toda a nação, tudo que fizeram contra, para afastar ele de Deus. O que ele fez? Foi fiel a quem? A Deus. Foi fiel somente a Deus. E às vezes a gente acha que a dificuldade que a gente está enfrentando, a gente tem que ser fiel à pessoa que pode nos ajudar. Sendo que nós temos um Deus que tudo pode. O Deus do impossível. Né? Ao qual nós servimos. Só basta você ser o quê? Fiel. Né? Mesaque, Sadraque e Abednego, homens fiéis a Deus, passaram por injustiça?
sofreram, mas isso fez com que eles, com todo o sofrimento, com toda a injustiça que eles passaram, fez com que eles fossem desobedientes ou infiéis a Deus? Não, foram fiéis até na hora que todos acharam que ele ia morrer. Os que chegaram próximo da fornalha foram consumidos pelo fogo. Quando eles saíram de lá, nem cheiro de fumaça tinha. Quando a gente se fala de milagres, às vezes você pode achar que você nunca viveu um milagre, porque você fica comparando o seu milagre aos milagres que já aconteceram, que você já viu. Mas um livramento de morte é um milagre. Nós vivemos milagres diariamente. Quando se fala dos discípulos, os discípulos estavam com Jesus no barco e mesmo assim enfrentaram a tempestade. Jesus estava no barco e diante daquela tempestade todos estavam desesperados, achando que ia morrer, que aquele era o último momento deles. Quantas vezes nós estamos com esse mesmo sentimento que os discípulos? Estamos na igreja, estamos servindo, vamos passar pela tempestade e achamos que não vamos dar conta. Acalma seu coração. Se Jesus está dentro do barco, basta confiar. Agora a pergunta é: Jesus está dentro do barco contigo? Você convidou ele? Confia. Confia nele. Porque todos os nossos dias já estão contados na mão de Deus. Nós não vamos morrer um dia antes. Deus nos deu essa promessa, né? Só que a gente consegue encurtar, né, esse prazo. Sim. Quando a gente é desobediente, quando a gente não é fiel, quando a gente não é submisso ao Senhor. Mas se você é obediente ao Senhor, tenha fé. Amém. Que a palavra dele vai se cumprir na sua vida. Tudo que ele prometeu na sua vida vai se cumprir. Seja obediente. Quem tem Jesus na tempestade não está sozinho. Às vezes a pessoa tem família, trabalho, fé, sonhos, mas de repente surge uma crise, de repente surge uma tempestade, de repente surge uma doença, de repente surge uma dívida que parece não ter saída. De repente surge um problema familiar entre pais e filhos, conjugal. De repente uma porta se fecha. A presença de Jesus não impede a luta, mas garante que a luta não terá a palavra final. Quem tem a palavra final é Jesus. Lá em João 16:33 fala o seguinte: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Lá em João 2, 3 e 5 fala o seguinte, né? Maria percebeu o problema e fez o quê? Levou o problema até Jesus, né? E faltando vinho, a mãe de Jesus lhes disse: não tem vinho. Maria não tentou resolver o problema sozinha. Não. Quando ela ficou sabendo do problema, o que ela fez? Foi buscar Jesus. Levou o problema até Jesus. Aleluia. Você não vê Maria falando assim: eu acho que tem um vizinho ali que tem vinho. Ah, eu acho que tem, como a gente, se fosse nos dias de hoje, eu acho que tem uma distribuidora aberta bem ali. Você não vê Maria falando isso. Tem onde a gente comprar vinho. Não. Ela levou o problema até Jesus. Você está levando o seu problema até Jesus? Ou você ainda está tentando com sua capacidade, com a sua força, com o seu lado racional? Porque nós somos muito racionais. É verdade. Né? Essa é uma grande lição, né? Aquilo que você não consegue resolver sozinho, coloca nas mãos de Cristo. Maria não chegou dizendo como Jesus deveria agir. Ela apenas apresentou a necessidade. Muitas vezes fazemos diferente. Contamos para o mundo, reclamamos, tentamos controlar tudo,
Buscamos soluções em todos os lugares e só depois lembramos de Jesus, né? 1 Pedro 5,7 fala o seguinte: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Né? Uma pessoa pode passar meses preocupada com um problema financeiro. Ela perde o sono, a paz, a alegria, mas quando aprende a orar, buscar a direção de Deus e agir com sabedoria, ela começa a experimentar a paz de Cristo, mesmo antes da solução chegar. O problema é que a gente não está buscando o Senhor. A gente busca só as coisas racionais, só o que a razão consegue resolver. Estou com um problema aqui, estou devendo fulano Beltrano, vou fazer um empréstimo aqui. Né? Estou dando um exemplo. Aí eu faço um empréstimo, resolvi meu problema? Fiz uma dívida agora que eu estou devendo mais juros, porque eu devia fulano Beltrano, agora eu estou devendo um empréstimo com juros. Não estou dando conta de pagar meu empréstimo, vou atrás do agiota. Resolveu o seu problema? Eu não tinha dinheiro, consegui dinheiro agora. Agora você tem um cara na sua cola que se você não pagar, ele tira o que você tem. Se você não tem nada, você tem a vida. Ele vai tirar, né? No mínimo a paz ele tira, né? Então, nós costumamos tentar, nós conseguimos entrar em cada buraco, em cada problema, por não buscar direcionamento do Senhor, por não orar, por não ter intimidade com o Senhor, por trancar o Senhor naquele quarto da bagunça ali e querer dirigir nossa vida pela nossa própria vontade e capacidade. Mas quando confiamos no Senhor, você vai passar por problema, mas você vai ver a solução com tanta clareza. Por quê? Quem está te mostrando a solução é o Senhor. Ele vai te mostrar o milagre. E o milagre vai se tornar tão comum na sua vida. É só confiar. Oh, Senhor Jesus. O milagre exige obediência. Maria disse: fazei tudo quanto ele vos disser. Ou ela disse: fazei o que estiver no alcance de vocês. Ela falou isso? Não. Às vezes a gente quer fazer só o que está no nosso alcance. A gente não quer fazer o que o Senhor está nos falando. A gente quer fazer o que a gente acha capaz. Só que a gente tem que fazer tudo o que o Senhor disser. Seja obediente. Ah, mas parece loucura. Ali parecia loucura. Esse cara tá doido, é enchendo os tachos de água, vou servir água para o povo? Não. Eles foram obedientes. E às vezes o Senhor pede para você ser obediente nas coisas simples. Jesus mandou encher as talhas de água. Humanamente falando, parecia estranho. Eles poderiam pensar: mas precisa de vinho, não de água. Mas o milagre acontece porque eles são obedientes. E às vezes a gente está atrapalhando o milagre acontecer na nossa vida. Quantas vezes o milagre está ali na sua porta? O milagre está pronto para cair sobre você. E você não é obediente. Nós temos essa capacidade de atrapalhar o milagre do Senhor na nossa vida. Pela falta de obediência. Porque a gente quer que o Senhor faça as coisas do nosso jeito. Não que a gente queira ser obediente para que as coisas aconteçam do jeito dele. Né? Oh, Senhor Jesus. Mas o milagre acontece porque eles são obedientes. Né? Muitas vezes Deus pede passos que parecem simples. Perdoar alguém parece tão simples, mas isso pode fazer com que o milagre caia sobre você. Voltar a orar. É tão simples orar. Aos olhos de um mundano isso é até loucura. Você está falando sozinho. Da onde está vindo a resposta? Mas nós não estamos falando sozinho. Nós estamos falando com Deus. Aleluia. Nós estamos conversando com o Espírito Santo que habita dentro de nós. Abandonar um erro parece tão simples, né? Confiar mesmo sem entender. Mesmo sem entender, você tem que confiar. Isso faz com que milagre aconteça.
continuar fazendo certo, mesmo quando não faça sentido. O que José fez? Ele continuou fazendo certo. Nada fazia sentido naquele momento. Tudo estava contra ele. Tudo estava dando errado. Mas ele parou de fazer o certo? Não. Né? Noé construiu a arca antes que a chuva existisse. Todo mundo taxou Noé como sóbrio. Oh, esse cara é o cara visionário, tá vendo? Já aconteceu quantos dilúvios antes aqui? Nenhum. Esse cara tá doido de pedra. Tá construindo uma arca aí, nem chove. Mas Noé continuou obediente. Ele foi obediente até o fim, porque ele acreditou no Senhor. Fazia algum sentido na cabeça de Noé construir uma arca naquele momento? Nem na cabeça dele fazia sentido. Mas ele foi o quê? Obediente. E aí quando aconteceu do dilúvio cair, quem era o único que estava preparado ali? O doido. O sem noção, que está construindo uma arca no meio do nada. Por quê? Porque ele confiou no Senhor. Quando as coisas pareçam sem sentido, seja obediente, porque tem um porquê, né? Lá em 2 Reis, tem uma passagem que os irmãos vão se lembrar muito bem. 2 Reis 5:10. Entre Eliseu e o comandante do exército Naamã. Naamã estava à busca de uma solução para a sua saúde. O que Eliseu falou? Vai lá, mergulha 7 vezes. Naamã olhou, esse bicho está doido. Que loucura é essa? Tem rio muito mais limpo lá de onde eu venho, eu vou ficar mergulhando nessa sujeira aqui 7 vezes. E os servos dele falou, ué, o que ele te pediu é tão simples. Faz, não custa nada fazer. Na hora que ele foi obediente, o que aconteceu? O milagre aconteceu. Foi no primeiro mergulho? Não. Foi na primeira dúvida? Não. Foi em banhar em outro lugar? Não. Foi no 6º mergulho? Não. Foi quando ele foi obediente até o final. Quando ele foi obediente a todo e qualquer, a 7 vezes. Quando ele foi obediente a toda a promessa, a tudo que foi pedido, o milagre aconteceu. Só que a gente quer ser obediente no primeiro, não aconteceu nada. No segundo ainda está murmurando, está reclamando. Seja simplesmente obediente, que você vai ver o milagre acontecendo. Não busca razão, porque as coisas de Deus ultrapassam toda a razão humana. Não busca sentido racional, porque o milagre é exatamente ultrapassar todo o sentido racional das coisas. É ver o milagre acontecer. Eu posso falar que eu sou um milagre, né? O tetraplégico aqui de pé, conversando com os irmãos, se não é um milagre, foi contra até o que os médicos falaram, né? Então seja simplesmente obediente. Nosso tempo está se esgotando. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Isso diz lá em Hebreus 11:1. Talvez Jesus está dizendo para alguém hoje, encha a talha. Talvez Jesus está te dizendo hoje, encha a talha. Ou seja, faça a sua parte. Seja obediente. Ore, busque, persevere, obedeça. Isso é encher a talha. Parece simples, mas continue fazendo, que você vai ver o resultado. O milagre pertence a Deus, mas a obediência pertence a nós. Né? Jesus transforma o comum em extraordinário. O que parece comum para muitos, nas mãos de Jesus se torna extraordinário. Ele faz o extraordinário acontecer. E as pessoas de fora vão olhar aquilo acontecendo e não vai entender. Porque ela vai achar, vai ter que querer encontrar as razões humanas para a sua vida ser desse jeito. Para você ser tão feliz, para você ser tão alegre, diante de tanta dificuldade. Mas Jesus faz um milagre acontecer. A água era algo comum, mas nas mãos de Jesus aquilo se tornou vinho, mas não foi qualquer vinho.
foi o melhor vinho já visto na terra. Foi o melhor vinho que nunca foi provado antes nem depois por mais ninguém. Até os dias de hoje. Né? Isso mostra que Cristo, isso mostra o poder de Cristo. Ele pega uma vida quebrada e restaura. Se a sua vida está destruída, aniquilada, quebrada, parece sem solução, Cristo pode restaurar. Amém. Uma história difícil e dá um novo sentido. Amém. É muita dificuldade que você está passando, né? Confia nele, que ele dá um novo sentido à sua história. Amém. Um coração ferido, ele consegue curar. Amém. Uma situação sem esperança, ele abre caminhos. Amém. Confia, acredita. Eis que faço uma coisa nova. Agora sairá a luz. Deus não precisa de condição perfeita para agir. Ele usou uma vara nas mãos de Moisés. Ele usa as coisas simples para ele agir. Quem esperava que um pedaço de vara, que era o cajado, fosse fazer tantos milagres? Por meio de uma coisa tão simples, Deus operou milagres nas mãos de Moisés. Ah, mas os milagres foi feito por Moisés? Não, foi feito por Deus. Moisés foi um instrumento. Né? 5 pães e 2 peixes se transformou em um milagre que alimentou a multidão, que saiu saciada naquele momento. É algo impossível de acontecer, mas nas mãos de Deus é o quê? Um milagre. Um pouco de azeite na casa da viúva, Deus superabundou, encheu todas as vasilhas. Oh Senhor Jesus, um pouco colocado nas mãos de Deus se torna muito. Um pouquinho que você confiar nas mãos de Deus vai superabundar, vai se tornar muito. Sim, mas não é pela sua capacidade. Amém. É pela misericórdia do Senhor. Amém. Oh Senhor Jesus. Irmãos, tem muita coisa ainda para falar, né? Sim. Vamos tentar finalizar aqui um pouco mais rápido. Sim. Uma pessoa pode pensar, né? Eu não tenho capacidade, eu não tenho recurso, eu não tenho oportunidades, mas Deus pode usar aquilo que ela tem. O problema não é ter pouco, o problema é deixar o pouco longe das mãos de Deus. Né? Que a gente reclama, a gente murmura que tem pouco. Esse não é o problema. O problema é não confiar no Senhor, é não deixar nas mãos dele. O pouco vai se transformar em muito, vai superabundar na sua vida. Oh Senhor Jesus, o melhor vinho veio depois, né? O mestre Salá disse: guardaste até agora o bom vinho. Isso revela uma verdade espiritual. Deus pode fazer coisas melhores do que aquilo que perdemos. Ele ofereceu o melhor vinho que ele tinha na festa, né? Noivo. Mas quando acabou, quando parece que se perdeu, Deus ofereceu o melhor ainda, né? Quando as coisas na nossa vida parecem que não tem solução, quando tudo parecer o fim, Deus pode tornar tudo muito melhor. Jó foi um homem que passou por tantas dificuldades, mas diante das dificuldades ele nunca perdeu a fé. Ele nunca se voltou contra o Senhor. Ele amaldiçoou até o dia que nasceu para não ter passado por aquilo, mas nunca amaldiçoou Deus. E não foi falta de incentivo não, viu? Ele tinha somente a mulher, que era para ser a companheira dele, que estava ao lado dele. Ela já incentivou ele logo muito bem no começo, né? Abandona esse seu Deus e morre. Foi isso que ele fez? Não, ele jamais abandonou a Deus. E Jó, com toda aquela experiência, é uma das histórias que eu mais sou apaixonado, né? E Jó, com toda aquela experiência com o Senhor, ele foi humilde e falou: Senhor, eu te conhecia só de ouvir falar, né? Era um homem que se retirava dos lugares inapropriados, se afastava das festas,
e se voltava somente ao Senhor. Orava até pelos pecados dos filhos que ele nem conhecia. E ele foi humilde de falar: Senhor, eu te conhecia só de ouvir falar. E a gente, com tão pouco tempo de servos do Senhor, se acha tão conhecedor do Senhor, né? Se acha tão íntimo de Deus. Aí vem a dificuldade e a gente trancou Deus lá no quartinho da bagunça, no mais íntimo do nosso coração, né? Então que a gente possa não ter esse quarto, que a gente possa retirar até as portas de todos os cômodos dentro da gente. Acesso livre, que Deus possa agir de forma ininterrupta, que Ele vai transformar a nossa vida. Irmãos, um trecho tão rico, tão precioso, né? Tão abundante, que se a gente pudesse, a gente ficaria aqui a semana toda falando ainda sobre esse trecho, né? O que o Senhor pode fazer na nossa vida. Então, esse milagre que foi feito nessa festa, ele pode acontecer nas nossas vidas. Nessa festa aqui, nessa festa que temos todos os dias. Convida o Senhor, apresenta o seu problema ao Senhor, deixa Ele operar, confia nele, seja obediente, mesmo que pareça não fazer sentido, que o milagre vai acontecer. Esteja preparado e receba esse milagre. Desfruta que o melhor ainda está por vir. O Senhor tem o melhor para você. Amém. Glória.